Continuando então, eu chamo a Angélica Aralampidu, que vai proferir a palestra sobre gerenciamento de recursos hídricos em Mato Grosso do Sul. Angélica é geóloga pela Universidade Federal de Mato Grosso, é fiscal ambiental do Instituto de Meio Ambiente Pantanal, com experiência na área de geociências. Angélica, contigo a palavra. Primeiro quero agradecer a iniciativa da Sandra, da gente ter participado como comissão organizadora, como palestrante e promover então esse fórum de discussão de extrema importância para todos nós, né, os nossos convidados que vieram nos auxiliar, assim como população de Mato Grosso do Sul. Então, eu só tenho 20 minutos, por favor, vocês me controlem, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais, e eu tentei ilustrar bastante para a gente poder pular uns mais. Só uma questão, né? Eu, na verdade, hoje sou do IMASU, já até fui do IMAP, mas eu sou do IMASU, atualmente, né? Apenas 20 anos de trabalho na instituição, né? Não tenho muitos títulos, mas tenho um bom tempo aí de vivência, né? Então, mas eu sei que muita gente já falou até isso, mas eu prefiro sempre começar conversando sobre a política, porque é ela que norteia, rege todas as nossas ações dentro do nosso trabalho. Então, aos mesmos moldes da Política Nacional de Recursos Hídricos instituída pela 9433 e também que criou também o Sistema Nacional para gerenciar os recursos hídricos, nós conseguimos, depois de muita luta, em 2002, promulgar a nossa lei que instituiu a nossa política dentro do Estado e criou o nosso sistema estadual para gerenciar os recursos. Acho sempre importante acho que cada dia que a gente levanta e vai trabalhar, a primeira coisa que tem que estar na nossa mente, pelo menos essa é a minha rotina, né? São os princípios da lei, tá? Por que a lei? Qual que é o princípio? O que nós temos que fazer, né? Baseado nesses princípios, que eu acho muito interessante a proposta dessa lei. A água é um recurso natural limitado, é um bem de domínio público e tem valor econômico, porque ela faz parte de processos, ela entra como insumos, como consumo final, como processo de produção. Todos têm direito e acesso a esses recursos hídricos, tá? Não é todos têm direito à água. Todos têm direito a usar a água como recurso hídrico, né? A bacia hidrográfica é a nossa unidade de física de gerenciamento e gestão. Tá? E essa gestão é descentralizada e participativa. Então, na verdade, de tudo isso, o mais difícil e o grande desafio é a descentralização e a participação, né? Quem é que faz? De que forma que é descentralizado? Então, nós temos representantes, poder público, usuários de recursos hídricos e a comunidade em geral manifestada na organização civil, na sociedade civil organizada. Para quê? Para que a gente tem que se organizar? Por quê? Com a finalidade de assegurar a disponibilidade de água
em padrões de quantidade e qualidade para diversos usos. Tá? Compatibilizar os usos múltiplos e competitivos, né, desse recurso, mas com um propósito: o desenvolvimento sustentável. Que acho de tanto que fala, vira um chavão, mas não é, entendeu? Não é um chavão. Um desenvolvimento tem que ser sustentável, né? Promover a prevenção e a defesa de eventos hidrológicos críticos, situação de inundações, situação de estiagem, das duas formas são crises. Incentivar a preservação, a conservação e a melhoria quantitativa e qualitativa desses recursos hídricos. Então, a nossa unidade de atuação, uma bacia hidrográfica, né? Eu adoro esse slide da Ana, né? Porque eu acho que ele exemplifica bem, porque a gente tem, é uma bacia, uma microbacia, é uma superbacia, é uma bacia hidrográfica, tá? Ela pode ser bem pequenininha, pode ser um pouquinho maior e pode ser toda essa robustez, né? O que acontece aqui? Chovendo nessa área, qualquer lugar dessa área, ela vai ter um único ponto de exutório, de saída, tá? Então, essa é a nossa unidade territorial de ação. Nós, Mato Grosso do Sul, pertencemos a 2 regiões hidrográficas instituídas, desculpa, estou um pouco nervosa, instituídas pela 12 regiões hidrográficas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, nosso território tem a região hidrográfica do Paraguai e a região hidrográfica do Paraná. E nosso estado é praticamente dividido quase ao meio. Aí começa as responsabilidades a se apertar. Quais são os recursos hídricos que o Estado tem que gerenciar e fazer a gestão? Então, desculpe, errei. Volta. Ixi. Aqui. Tá. As águas, Constituição Estadual, que na verdade somente reproduz o que está na Constituição Federal, tá? Quais são, entre os bens do Estado, que são muito mais do que outras, mais do que isso, mas o importante é que no inciso 2, quando ele fala de água, ele as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvados as decorrentes de obra da União, são bens do Estado, tá? Então, nós, Estados, nossa gestão de gerenciamento são as águas superficiais e as águas subterrâneas. Esse é um mapa de dominialidade das águas, elaborado pela Agência Nacional de Águas para o nosso estado, e o que nós temos de azul mais forte, né, são as dominialidade da União de águas superficiais, tá? Incluindo aqui as barragens que possuem, os espelhos de água que possuem mais de 20 hectares de dimensão. Tá? Então, lá dentro de uma bacia hidrográfica, né, o que são então esses usos múltiplos? Quem são então esses usuários
de água, né? Quem que tem que participar? Quais são os usuários de água que têm a responsabilidade de participar e fazer a gestão compartilhada, né? Então são esses, né? São aqueles que usam barram para gerar energia ou por algum outro motivo, são aqueles que captam água subterrânea, são aqueles que captam água superficial, são os que utilizam os recursos hídricos para disposição e diluição dos efluentes gerados pelas suas atividades potencialmente poluidoras, né? Bom, dentro do sistema, né, o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, no nosso estado, ele tem, na nossa lei 2406, a finalidade de executar a política estadual de recursos hídricos. Né? Ele é formado, então, por um Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Os comitês de bacia hidrográfica, o órgão público executivo do Poder Executivo Estadual e as agências de água. O Conselho e os comitês de bacia são organismos colegiados que têm são deliberativos, são normativos, são consultivos, né? E são compostos pelos 3 segmentos onde a gente tem o fórum da discussão e da participação na gestão. O Conselho é a instância superior desse sistema. O Conselho, ele é um pouco diferente, os comitês de bacia são 33% de participação, o Conselho é um pouco diferente, não me pergunte por quê, mas os usuários, né, essencialmente, um estado essencialmente, né? Então, aí os usuários de recursos hídricos têm, então, uma maior participação, tá? A organização civil, nós somos são em número de 8, entre consórcios, instituições de ensino e pesquisa, ONGs, CBHs, também, tá? O Poder Executivo, ele está representado por 5 secretarias e uma autarquia, que é o IMASUL, e também tem no Poder Público o Legislativo, representado pelo Ministério Público Estadual e Assembleia Legislativa. Né? Assim, a gente tem bastante representantes, é um conselho ativo, sempre fez todas as reuniões, é altamente participativo, e quando foi aprovar o plano, esse conselho discutiu capítulo por capítulo do Plano Estadual de Recursos Hídricos, tá? Então, os usuários: agricultura familiar, saneamento, energia, irrigantes, agropecuário, indústria, hidroviário, pesca e aquicultura, turismo e lazer, tá? Da mesma forma, os comitês de bacia têm os 3 segmentos. E a nossa divisão hidrográfica, então, em 5 subbacias, em 6 subbacias na bacia do Paraguai, 9 subbacias na região hidrográfica do Paraná, e nessas 2 nós só temos comitês instalado e atuante nas 2 bacias, Rio Ivinhema e Miranda, sendo que a bacia do Rio Ivinhema
é a bacia do estado que possui maior densidade demográfica e onde estão instaladas o desenvolvimento industrial, agropecuário. Ele é uma bacia mais ocupada, né? E o Miranda é uma bacia importante dentro da bacia do Paraguai, e nós estamos então aqui com informação. Essa parte, nós fazemos parte de um comitê federal. Deixa eu correr. O órgão gestor, então, que é o poder público, é a SEMAD, e o IMASU, a SEMAD como gestor e nós como executores. As agências de água, na verdade, elas têm função de secretaria executiva, né, e depende da existência de um comitê e da cobrança implantada, né. Os instrumentos, o plano, são os 5 instrumentos, né, o plano estadual, o enquadramento, a outorga, a cobrança e o sistema estadual, sendo que desses instrumentos, 2 são específicos do poder público estadual executivo, na verdade, que eu esqueci de colocar aqui, que é outorgar os direitos de uso desse recurso, regulamentar e fiscalizar, implantar o sistema de informações de recursos hídricos e promover a gestão recursos hídricos e gestão ambiental, que por nossa sorte nós estamos na mesma instituição. A outorga tem o objetivo de assegurar o controle, né, em quantidade e qualidade, e manter todos com direito, né, de acesso. São os usos sujeitos à outorga e o que faz com que a gente ressalte, que é o nosso tema de abordagem: extração de água subterrânea para consumo final ou para uso de insumo produtivo, né? Nós temos, então, um decreto instituído desde julho de 2014, que coloca, então, quais são as regras gerais de como que nós vamos fazer a outorga, né? O direito de uso vai estar condicionado a uma disponibilidade hídrica e ao uso racional dessa água, garantindo o uso múltiplo, né? Eu sempre estou registrando isso porque nós, poder público, administradores dessa grande, desse bem, né? Nós não podemos, e não é a nossa intenção também, favorecer um usuário em detrimento de outro, né? A outorga de direito, ela também está condicionada à prioridade de uso e enquadramento da classe. E considerar também interdependência das águas superficiais e subterrâneas e suas interações observadas no ciclo. Então, só para exemplificar que nós temos a precipitação na bacia, formação da água superficial, e temos também, que essa parte, a parte que interessa agora, é a precipitação, a infiltração e a alimentação e transporte da água em subsuperfície, né? Nossas fontes de referência de disponibilidade hídrica de água subterrânea, a fonte é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que para nós é muito importante ter o nosso plano, ele que norteia as nossas ações, né? E nós temos, então, 8 sistemas aquíferos, como o professor Giancarlo já colocou na primeira palestra, né, explicou por que essa divisão, e eles estão, então, distribuídos dessa forma. Já viram esse mapa várias vezes, né? E só para lembrar, a nossa maior ocorrência são dos aquíferos
porosos, de origem sedimentar, né, sendo os fraturados apenas o Serra Geral, representado aqui, e os pré-cambrianos representados pelas cores verdes, o calcário e o pré-cambriano mais antigo. O cálculo da reserva renovável, então, para cálculo de disponibilidade hídrica, né, nós seguimos a mesma metodologia do plano que foi obtida também na conjuntura 2005 pela Agência Nacional de Águas, que é aquele cálculo bem simples, que é o que a gente tem também. Né? O que nós temos? Nós temos áreas dos sistemas aquíferos aflorantes. Nós temos a precipitação média anual dentro dessa área de recarga. Nós temos uma taxa de infiltração para cada tipo de sistema aquífero. Né? Então, que é a porcentagem da água que percola em subsuperfície. Então, nesse cálculo, nós vamos, então, obter uma... Acho que faltou alguma coisa aí, gente. Nós vamos, no cálculo da recarga, que a gente chama de reserva, né? E nós vamos, então, utilizar os 20% para outorgar, ou seja, 80% dessa reserva renovável vai ficar, então, para disponibilidade de água superficial, originada desses sistemas aquíferos, e também para guardar, reservar, que várias pessoas acham que é importante ficar água lá reservada. E a gente tem a disponibilidade hídrica, são os dados do plano, nós temos por UPG, e nosso cálculo em desenvolvimento agora nós vamos, dentro da área dos municípios, dentro das UPGs, vamos então verificar a ocorrência dos sistemas aquíferos, vamos utilizar os dados do Centec, que nós temos estações de monitoramento por município, e a gente pretende, assim, chegar em dados um pouco mais próximos da realidade do nosso estado. E como nós vamos fazer a outorga em 2 etapas, né, nós temos a autorização para poços tubulares, né, nós vamos fazer essas autorizações baseado no mesmo jeito que a gente vinha fazendo o licenciamento ambiental, um pouco mais aprofundado e direcionado para a outorga mesmo, porque o licenciamento estava na execução da obra do poço. Né? E nós vamos partir, então, para análise de disponibilidade hídrica. Os poços nós só vamos outorgar os poços perfurados conforme as normas técnicas e que possam ser comprovados, né, que foram perfurados conforme as normas técnicas da Associação Brasileira. E nós temos para isso 2 sistemas, né, que é o nosso sistema de informação. Nós temos o Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos implantado desde 2012, ou seja, acho que nós somos o único órgão gestor que implantou o cadastro antes da outorga, né? Porque a gente entende que o cadastro ele tem muitas outras funções em auxílio na gestão. Então, por isso que ele não tem uma penalidade prevista para quem não se cadastrar, porque ele é a nossa ferramenta principal de gestão. Né? E agora o próximo módulo, que vai ser o de outorga. Né? E aí eu coloquei algumas questões que vocês podem ter numa outra oportunidade, a gente pode explicar tudo certinho, né? E uma coisa que eu não posso deixar de colocar aqui,
além da outorga ser uma regulação da quantidade, ela é apenas um dos instrumentos para proteção, né? Porque, na verdade, as águas subterrâneas, as atividades implantadas nessas áreas de afloramento de aquíferos livres, isso sim é um controle de prevenção para a contaminação, né? De contaminação. Então, assim, houve uma difusão aqui dentro do nosso estado que o poço seria o grande vilão da contaminação. E isso direcionou as ações para esse lado. E não é verdade, né? Nós vimos na apresentação da Ana, que é o único estudo que nós temos sobre vulnerabilidade regional do nosso aquífero, e nós vimos que a maneira de se ocupar essa superfície é tão importante quanto cuidar de que os poços sejam perfurados conforme as normas da ABNT, né? Eu acho que eu teria coisa para falar, para a gente conversar o dia inteiro, mas aí no final eu vou estar à disposição, né, de vocês, e esse é meu e-mail. Muito obrigada, me desculpe de ter avançado.